Gente, esse vídeo aqui, ele é um vídeo onde eu vou falar pra vocês dicas que estão funcionando comigo, energeticamente falando, e também emocionalmente falando, e espiritualmente também. Então, essas dicas que eu vou trazer aqui pra vocês são algo que realmente tem melhorado muito minha vida, assim, minha vida mesmo, gente, em relação a mim, assim, de dentro pra fora, e eu acredito que são dicas que podem ajudar vocês se vocês também estão em busca de melhorar de vida, de evoluir, de ter paz internamente, de ter uma confiança inabalável, enfim, tudo isso que faz a gente evoluir, que faz a gente enxergar a vida de outra forma. Então vamos que eu já vou começar com as dicas. Bom, gente, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é uma dica que eu já tô fazendo, acho que tem uns 3 meses, que é banho. Então, ficou estranho, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho tomado, gente, um banho, 2 banhos mágicos, que é o famoso banho de sal grosso, né? Que ele realmente tira todas as energias negativas e acaba tirando as positivas também. Porque pra quem não sabe, o sal grosso ele não tira só as energias ruins negativas, ele também tira todas. Então por isso que é importante a gente tomar um banho de sal grosso e depois vir com outro banho para repor essas energias que ele tirou. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho tomado esse banho de sal grosso uma vez por semana. E toda semana, gente, sem falta, eu tomo. E esse banho de sal grosso que eu tomo, ele é normal, gente. Eu coloco no potinho o sal grosso, termino meu banho e jogo ele do pescoço para baixo. E eu não tenho um dia específico, tá? Eu sei que tem o dia certo da gente tomar esse banho de sal grosso. E o outro banho que eu vou trazer aqui também, tem o dia específico. Só que eu já faço diferente. Eu tomo esses banhos num dia que eu não tô bem, num dia que eu acordei triste, ou num dia que, tipo, meu dia foi bom, só que chega ali final da tarde ou à noite eu tô triste do nada, ou que me deixa alguma coisa triste. Então, tipo assim, sempre que tem alguma negatividade no dia, é o dia que eu escolho tomar. E também acontece de ter os dias em que nada disso acontece, porque tem dias que passa a semana inteira eu bem, sem acordar triste, nada, sem acordar negativa. Só que eu continuo tomando. Então, por exemplo, a semana inteira eu acordei bem, acordei disposta, focada, bem, super tranquila, com positividade a mil. Só que eu vou tomar. Hoje é sexta-feira e, tipo assim, eu vou tomar hoje o banho de sal grosso e o outro banho, porque eu tenho que continuar. Então é um ritual que eu faço, né? É um hábito que eu criei de mesmo que aquela semana não foi uma semana pesada, que aqueles dias não foram ruins, eu continuo mantendo essa questão de eu tomar esse banho uma vez por semana, porque é aquilo, gente. Eu só tô melhor, eu só tô energeticamente mais positiva, espiritualmente mais positiva, porque eu mantenho constância. Eu não parei. Eu não fiquei tipo, não. Ai, por exemplo, se fosse a Sabrina antiga, ela ia falar: não, essa semana eu tô bem, então eu não vou tomar. Mas aí semana que vem já volta a negatividade. Então é uma coisa que a gente não pode parar. A gente sempre tem que tomar os banhos. Essa é uma rotina que você quer colocar na sua vida de tomar esses banhos energéticos que eu tô trazendo, que eu sempre vou trazer aqui. Tem que ser uma rotina. Tem que ser toda semana você não pode parar, começar e parar. Porque aí depois volta, entendeu? Então tem que ser uma coisa que vai ser um hábito seu novo. E agora eu vou falar o segundo banho, que eu tomo só esses dois, tá, gente? Por enquanto que é o banho de alecrim com canela. Eu vou, à noite, trazer os shorts pra vocês desse banho de canela. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo na prática, como que eu faço. Pra vocês entenderem como que eu, Sabrina, faço ele. E pra vocês, pra quem quiser fazer, fazer também. Então, o banho de canela com alecrim, gente, eu comecei a usar ele porque ele é um banho que, energeticamente falando, ele traz alegria, felicidade, ele coloca positividade. Então, ele é um elemento, né? O alecrim é algo muito bom. Então, eu gosto muito de usar ele. E eu coloco a canela porque a canela, ela já a canela ela já tem aquela energia, né? Que eu acho que muitos de vocês sabem, que ela abre portas, a canela ela traz prosperidade de todas as áreas, prosperidade no amor, prosperidade financeiramente, prosperidade espiritual. Então, assim, eu gosto muito desse banho e eu uso eles toda semana. Então, toda semana eu tomo esse banho, esses 2 banhos, alecrim com canela e o sal grosso.
E eu tomo sempre os dois juntos. Então, por exemplo, eu tomei o banho de sal grosso, em seguida, depois que eu tiro, eu vou e tomo banho de canela, gente, com alecrim. Por quê? Porque, gente, como eu disse, o banho de sal grosso, ele tira todas as energias. E aí, a gente tem que tomar um outro banho para repor essas energias. Então, eu tirei as energias negativas com o sal grosso, e aí, com o banho de alecrim e canela, eu reponho as energias positivas que o sal grosso tirou. Então, eu faço assim. Para vocês outra dica, outras coisas que eu faço enquanto eu tomo banho. Então, vamos para visualização. Como que eu faço, gente, a hora que eu tô tomando banho do sal grosso? Como que eu faço? Eu fecho os olhos e mentalmente eu falo, tá? Eu falo tudo mentalmente. Eu tô ali, terminei meu banho normal. Eu pego o sal grosso, jogo do pescoço para baixo, devagar, colocando, tipo, gente, eu coloco no ombro, nos braços, na barriga, eu vou passando no corpo inteiro. E eu vou mentalizando, gente, visualizando. Então eu fecho os olhos. E aí, quando eu começo a colocar, eu já consigo visualizar a minha áurea. Eu visualizo ela toda com as negatividades, com as minhas inseguranças. Tudo que você quer tirar da sua vida com sal grosso, você visualiza. E aí eu visualizo. E a hora que eu entro na água para tirar o sal grosso, eu visualizo toda essa negatividade, tudo de ruim. Eu imagino saindo e indo embora junto com a água pelo ralo. Então, isso é um ritual que eu faço toda semana com o sal grosso. E com a canela e o alecrim eu faço a mesma coisa. Eu terminei ali, aquela negatividade toda foi embora. Eu pego a minha Tupperware com o meu banho mágico e vou jogando do pescoço para baixo, mentalizando e visualizando tudo de bom entrando. Então, eu visualizo a positividade entrando, a minha segurança, a autoconfiança, amor próprio, alegria, felicidade, caminhos abertos, portas abertas, oportunidades novas, tudo, gente. Tudo que você quiser visualizar de bom pra tua vida, você usa isso. Vai visualizando tudo entrando, vai sentindo aquela energia. E, gente, a minha vida melhorou muito depois que eu comecei a fazer esses banhos, porque como é uma coisa que eu faço sempre, eu não paro, não vou parar, tem realmente transformado, gente, porque melhora muito. Então, tipo assim, igual hoje, eu tô bem, semana inteira eu fiquei bem. Não tenho do que reclamar. Mas eu vou continuar, mesmo eu não estando ali, tipo, com motivos pra fazer esse banho. Eu faço pra sempre aumentar, entendeu? A positividade dentro de mim. Então eu recomendo muito que vocês façam esse ritual, assim, sabe? De tomar esses banhos. E tem um outro banho que eu uso de vez em quando, que é o banho de louro. Vocês fervem ali, né, a água pro louro, coa também e depois joga. Ele também traz muita positividade, portas abertas e traz muitas outras coisas. Só que ele eu já não uso tanto, eu uso ele só de vez em quando mesmo. E é isso, agora eu vou passar outras dicas aqui. Para outras dicas, porque esse vídeo aqui é várias dicas mesmo, de tudo que eu faço. E tem outra dica que eu acho que é muito importante também, gente, que é a questão. Nossa, eu comecei a criar um novo hábito também, que tem melhorado muito a minha energia e meu emocional, que é a questão de conversar comigo mesma. Então, tipo assim, tem duas versões. Eu converso com a minha versão criança e com a minha versão de agora. E também, outra coisa, assim, verdade, eu converso com a minha versão futura. Então, aqui, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Cada dia eu converso com a minha versão. Então, por exemplo, eu criei o hábito de conversar com a minha versão criança. Porque a minha versão criança, gente, ela é uma versão muito. A minha criança interna, ela é machucada, ela tem traumas, ela tem. Assim, não traumas pesados, não, gente. Não é tipo. Não é nada assim, nossa, meu Deus, que trauma. É traumas, assim, que é mais questão emocional mesmo. A minha criança interior, ela é. A minha criança interna, ela é meio. Ela é meio sozinha, meio. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a criança interior aqui, porque eu acho muito importante. Mas enfim, então eu converso com ela. Eu tô tentando curar ela. É isso. Então, todos os dias não, cada dia eu converso com a minha versão, né? Então, por exemplo, ontem eu não conversei com nenhuma porque meu marido tava em casa, mas, por exemplo, hoje eu vou ver qual versão eu vou conversar. E aí eu vou conversar, vou sentar ali, conversar com a minha versão, vou querer saber o que ela quer curar, entendeu? E vou conversando, é como se eu fosse terapeuta da minha criança interior. E aí também eu
falo com a minha versão de agora, então, tipo, eu converso comigo mesma, eu começo a olhar pra dentro de mim e ver as minhas inseguranças, o que eu quero mudar, o que eu quero melhorar. É um contato que eu tô tendo comigo mesma. E também falo com a minha versão futura. Eu olho pra ela, que é a versão que eu quero construir, que ela já existe, só que tá lá, né? Eu tenho só falta acessar ela. E eu falo com ela, pergunto dúvidas, falo, olha, que caminho eu tenho que seguir. Então é um exercício que eu comecei a fazer que tem melhorado muito eu internamente. Então, assim, outra dica que eu dou, que essa já é uma dica um pouco mais emocional, não é tão energia, mas é uma dica que eu quis colocar aqui porque realmente melhorou muito minha relação comigo. E agora vamos para outra dica que eu vou dar para vocês, que é outra coisa que eu tenho feito também, que é a relação com Deus, gente. Eu comecei a construir uma relação com Deus que eu tinha quando eu era criança. Quando eu era criança, eu conversava com Deus todos os dias. Ele era meu melhor amigo e voltou a ser. Então, assim, gente, por muito tempo, depois que eu passei da fase da criança, depois que eu deixei de ser criança, eu cortei. Eu não tive mais essa relação com Deus. E recentemente eu voltei a ter. Então, agora que eu sou adulta, eu tô tendo uma relação de conversar com Deus. E, tipo assim, gente, não é aquela relação de eu só chego nele pra pedir as coisas, que era um hábito que eu tinha. Que eu só chegava quando eu tava triste, que eu pedia, que eu queria alguma coisa, eu pedia pra ele. Tipo, gente, Deus não é um gênio da lâmpada. Então, eu percebi que eu tava falando com ele já de forma errada. Eu não tava querendo criar uma relação com ele boa, de pai e filha. Eu tava criando uma relação com ele de, tipo, faz o que eu quero e pronto. Isso é muito soberbo, é muito arrogante, sabe, da minha parte, ter feito isso por muito tempo. E hoje, eu tô criando relação com Deus de verdade. Tipo assim, igual hoje meu dia tá sendo muito bom, tá sendo tranquilo. Então vai chegar a noite, que é o horário que eu sempre converso com ele, é mais à noite, né? Que eu tô ali sozinho, o Davi tá dormindo. E aí eu criei essa relação de contar pra ele como foi meu dia, de contar o que eu consegui evoluir, o que eu aprendi. Então é uma relação, assim, realmente de pai e filha. Tipo, eu falo tudo. Tipo, ele tá vendo meu dia inteiro. Só que chega à noite, eu vou contar pra ele. Falar, Deus, eu fiz isso, eu tô tão feliz, aconteceu isso. Quando eu tô triste, eu falo, nossa, Deus, eu tô triste com isso, eu não sei como resolver, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu abraço, sabe? Tipo isso. Então, uma relação que eu estou construindo, né? Porque faz pouco tempo que eu comecei. E é uma coisa que tá melhorando muito, gente, a minha vida, assim, sabe? Que eu tô conseguindo sentir a presença dele, eu tô me sentindo mais preparada para as coisas, eu tô conseguindo ter uma outra visão, porque quando a gente se conecta com Deus, ele literalmente vai nos ajudando, né? Porque agora, por exemplo, quando eu quero algum projeto que eu quero fazer, eu sempre converso com ele, peço a ajuda dele, falo, Deus, eu tenho permissão de fazer isso, sabe? Tipo, isso é pra mim? Eu pergunto pra ele, é pra mim isso? É isso aqui vai me levar até onde eu quero chegar, até onde o Senhor quer que eu chegue? E ele me responde, sabe? Então, assim, é uma relação muito gostosa que eu indico muito vocês terem, caso vocês não tenham, porque eu não tinha essa relação com ele, eu tinha uma relação realmente de só pedir. Só pedir. Hoje não, hoje eu já agradeço. Tanto que eu percebi que eu nem peço tanto pra ele, eu só peço caminhos. Eu peço pra ele me dar caminhos. Ó, Deus, eu sigo aqui, ou eu sigo aqui. Mas eu não peço, não fico pedindo, ai Deus, eu quero ser rica, ai eu quero isso, sabe? É um outro tipo de pedido, é um pedido de aconselhamento, é tipo, pedindo o conselho do meu pai. Então eu recomendo muito que vocês façam isso. Se é uma coisa que vocês não têm esse hábito, criem esse hábito, porque tem mudado muito, sabe? A minha relação com ele. Gente, realmente muda. Quando a gente realmente fica perto de Deus, realmente muda, sabe? É uma coisa assim mágica, assim. Não é mágico, né? É fé, mas é mágico, porque é incrível. Então eu recomendo muito. E tem outra coisa também que eu fiz recentemente, que isso aqui já é bem mais universo, bem mais energia mesmo, que é uma coisa que eu vi no Facebook, um post, e eu resolvi fazer, gente, pra testar, pra ver se realmente funciona. Eu vi, gente, que tem uma técnica que é pra você tirar algumas coisas da sua vida. Então, como que funciona essa técnica? Você pega um papel, eu peguei um papel desse tamanho aqui, e eu escrevi tudo que eu não quero mais pra minha vida. Procrastinação, insegurança, autoestima baixa, deixa eu ver, escassez, pensamentos de escassez, sentimentos de escassez, tipo, tudo as coisas que me faz mal. E aí eu escrevi no papel. Foi até num dia que eu não tava bem, eu fiz isso num dia que eu não tava bem, mas vocês podem fazer qualquer dia. Tipo assim, pode ser num dia que vocês estejam tristes, num dia que vocês estejam super com muita fé, qualquer dia, gente. O importante é fazer. E aí eu fiz num dia que eu tava muito triste, eu escrevi todas as coisas que eu tava sentindo na hora.
E eu queimei esse papel. E enquanto eu queimava, eu disse, eu retiro todas essas coisas que eu escrevi, tudo isso eu tiro da minha vida. Junto com esse papel queimado, não faz mais parte da minha vida. E melhorou. Gente, não foi instantâneo, tá? Porque realmente no dia eu tava muito triste. Mas no dia seguinte, gente, eu acordei melhor. Eu acordei. Eu senti que aquilo que eu tinha escrito no papel realmente tinha sido queimado. E isso eu recomendo vocês fazerem uma vez por mês. Eu fiz esse mês, então eu só vou fazer mês que vem. Porque isso é um processo também, né? Então, essa parte a gente tem que fazer, mas não precisa ser toda semana. Você pode fazer uma vez por mês. E eu fiz, eu amei realmente, tipo, eu tô até sentindo, depois desse dia que eu fiz, nesses próximos dias, né, que tem passado, eu percebi que muita coisa realmente foi queimado, que meio que sumiu de dentro de mim, e isso é muito legal. Então eu recomendo que vocês façam outra dica aqui, que eu acho que é uma técnica da lei da atração que é muito boa. Então eu recomendo muito que vocês façam. O que eu vou dar, só que essa dica aqui, ela já é mais pra quem, tipo assim, tem muita vontade de empreender ou alguma pessoa assim que quer chegar em algum lugar, só que tá perdido, quer realizar tal sonho, mas não sabe como fazer, escrever. E outra coisa também, que isso daqui também é bom pra pessoas que estão com esgotamento mental, que eu tava com esgotamento mental esses dias atrás, que eu tava com a minha cabeça cheia de preocupação, eu não sabia o que fazer. E aí eu resolvi escrever no papel todas as minhas metas, eu escrevi no papel as minhas inseguranças também, que tanto que eu queimei, né? E eu também escrevi o que eu gostaria que entrasse dentro de mim, sentimentos que eu gostaria que entrasse em mim. Escrevi metas pequenas, e isso, gente, me deu muita clareza. Tanto que agora eu tô com a minha mente organizada. Então, realmente, você passar para o papel tudo que você tá sentindo, gente, é muito bom. As ideias que você tem, tudo é muito importante mesmo a gente passar pro papel, porque assim a gente começa a ter clareza. A gente entende, ah tá, eu tenho que fazer isso, ah tá, eu quero isso. Então é muito importante, é muito bom realmente a gente colocar no papel. Então essa é outra dica. E eu acho, eu acho que é só isso. Dica, gente, que eu realmente tô passando pra vocês de coisas que eu tenho feito e realmente tem mudado muito. Então vocês, uma coisa aqui que eu quero deixar claro pra vocês perceberem que a gente querer mudar, a gente querer evoluir, a gente querer melhorar de vida, assim, tanto em todas as áreas mesmo, todas as áreas, gente. Pra gente querer melhorar, pra gente evoluir, pra gente querer ser uma nova versão de nós mesmos, a gente precisa fazer pequenas coisas. Então, tipo assim, vocês percebem, eu não mirei apenas em usar arquétipos, eu não mirei apenas na lei da atração, eu não mirei apenas em ter uma conexão com Deus, eu não mirei apenas em estudar. Eu peguei tudo isso e tô aplicando na minha vida dia após dia, devagar, com calma, sabe? Então é uma coisa assim que antes eu achava que a gente tinha que fazer tudo de uma vez, e não. Essas dicas aqui que eu passei, vocês podem fazer devagar, sabe? Experimenta uma, depois vai pra outra. Só que quando você junta todas, gente, a vida melhora, porque é aquilo, são pequenas coisinhas que a gente vai mudando que vai transformando a gente, sabe? E realmente eu tô mais em busca de ter um glow up de dentro pra fora, de mudar muitas coisas em mim de dentro pra fora, pra ter uma vida mais tranquila, sabe? Pra não ter mais ansiedade e tudo isso. Então, assim, eu realmente trouxe esse vídeo aqui pra vocês pegarem algumas dicas, né? Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessas dicas, porque são coisas que eu tenho feito e, gente, tá mudando, sabe? A minha energia, a energia da minha casa, tudo tem mudado. E isso, eu digo, é graças a essas coisas, essas pequenas mudanças de hábitos, pequenas mudanças de coisas que antes eu não fazia e agora eu faço. Então, sim, é muito importante a gente fazer tudo, só que devagar, tá? Então, isso aqui não é pra vocês fazerem tudo de uma vez e falar, nossa, não deu certo. Primeiro que, uma coisa que eu tenho que deixar clara, tudo isso você precisa ter fé. Então não adianta você tentar fazer se você não tiver fé. É lógico que eu, por exemplo, no começo eu não tinha muita fé em banhos, em criar conexão com Deus eu tinha, mas eu não praticava, né? Eu não colocava em prática. Mas assim, nessa questão de queimar o papel, por exemplo, era uma coisa que eu não tinha. Só que eu comecei devagar, eu comecei primeiro com os banhos, e aí no primeiro banho eu já notei uma diferença na minha energia, e aí eu não parei, entendeu? Então, pra vocês que querem mudar, que vocês querem ter mais fé em vocês mesmos, em Deus, no universo, vocês precisam
criar constância. Vocês não podem fazer uma vez, ai, deu certo, acabou. Ou ai, não deu certo, acabou. Não, tem que sempre continuar. Porque é a constância que vai fazer vocês chegarem onde vocês querem, sabe? Então, assim, esse vídeo aqui é para pessoas que realmente buscam evoluir, buscam ter uma vida melhor, sabe? Que querem mudar, assim, tirar as crenças limitantes, sabe? Então essas dicas aqui foram dicas de coração mesmo, que são coisas que eu tô fazendo e que realmente tá melhorando muito a minha forma de ver o mundo. E é aquilo, gente, eu acho que o principal aqui que eu mais amo que eu trouxe pra vocês é a questão da conexão com Deus, que é uma coisa que realmente eu não tinha e agora eu tenho e eu vou cada vez construir mais e mais e é incrível, é maravilhoso você ter ali como você realmente sentir confiança em Deus, sabe? Que é uma coisa que eu não tinha, hoje eu tenho e tudo eu confio nele, entrego pra ele, eu tô vivendo leve, porque eu sei que ele vai me dar o que for pra ser meu e eu sei também que se for pra ele me tirar alguma coisa, qualquer coisa, vai ser porque tem algum motivo. Então, se ele me tirar algum emprego, se ele me tirar alguma pessoa da minha vida, é porque ele sabe o que tá fazendo. Então, assim, eu não tenho mais aquela coisa de ficar brava com Deus, que era uma coisa que eu tinha muito na minha adolescência, porque eu tô construindo uma relação com ele e eu acho que vocês também têm que criar, sabe? Assim, é lógico que eu não tenho que achar nada da vida de vocês, mas eu acredito que quem me segue aqui, todo mundo acredita em Deus, porque eu falo muito sobre energia aqui, né? Sobre mentalidade, então tudo isso tem que ter a fé, né? A lei da atração nada mais é do que fé. Então, provavelmente aqui todo mundo acredita em Deus, eu acho, né? E se não acreditar também não tem problema. Mas é isso, sabe? Então, assim, realmente, gente, a gente criar uma conexão, a gente ter conexão com nós mesmos, tipo, eu, depois que eu criei uma conexão, comecei a trabalhar pra curar minha criança interior, muita coisa melhorou, sabe? Eu consigo já entender melhor muitas coisas que eu já fiz, o que eu quero fazer, o que eu tô fazendo. Então, assim, realmente você tá reconstruindo sua nova versão, sabe? Você tá construindo uma nova você. E eu acho isso muito bom, muito importante. Mas é isso, tá? Esse foi o vídeo. Eu só queria trazer aqui pra vocês esse ponto de vista, trazer pra vocês essas dicas, pra vocês terem a mesma percepção que eu tô tendo, sabe? E é aquilo, só segue as dicas quem estiver buscando melhorar, mudar de dentro pra fora mesmo. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que tenha ficado, é só escrever nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? E falar pra vocês que à noite eu vou trazer pra vocês, nos shorts, o vídeo do meu banho mágico que eu vou fazer hoje. O banho de alecrim com canela, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de eu fazendo. Pra se caso ficou alguma dúvida aqui, eu mostro pra vocês no passo a passo que é melhor, né? Assim vocês fazem e vocês testam aí. Eu tenho certeza que vai mudar. Uma primeira vez que vocês tomarem esse banho, gente, de verdade muda, sabe? Você sente uma leve mudança, você sente uma leve alegria, aquela coisa. Dependendo se você é uma pessoa com muita fé, você vai sentir de cara. Então, assim, eu recomendo muito. E é isso, tá, gente? Então, todos os pontos que eu falei no vídeo tá aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês anotarem e irem, tipo, usando essas dicas devagar, sabe? No tempo de vocês, com calma, mas sempre mantendo a constância, sempre fazendo e não parando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.